mensagem que nos deu, aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus, é ordem do meu Rei, que todo pecador arrependido já se volte ao Salvador, e salvação terá, pois Cristo prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que nos deu, aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não haverá temor, nem lutas e aflições, nem mais tristeza ou dor. Os redimidos já ali receberão as boas-vindas do Senhor. Eis a mensagem que nos deu, aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Bom dia a todos. Estamos felizes por mais um dia de vida. Agradecidos a Deus, embora não sejamos merecedores, mas a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Louvado seja o nome do nosso Deus. Neste momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Deus. Aquele que falou aos nossos corações, aquele que, pela sua bondade, tocou os nossos corações e nos trouxe até aqui, né? E deseja nos abençoar. Vamos orar? Irmão Wilton, vamos fazer 2 orações? Eu faço uma e o irmão faz a outra? Ok. Bom dia a todos. Bom dia. Querido Deus, Pai Celestial, dobramos o nosso joelho na Tua presença, Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Pedimos primeiramente perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos abençoe e que o mesmo Espírito que falou aos profetas ao escreverem a Tua palavra, fale conosco nesta manhã, nos dando entendimento e sabedoria dos altos céus para colocarmos em prática, Senhor. Grava a Tua lei nos nossos corações, Pai querido. Tome o irmão Wilton em Tuas mãos e use-o como instrumento em Tuas mãos. Abençoe-nos, fique conosco, nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado Deus e eterno Pai, cientes da Tua presença, meu Senhor, nós queríamos, meu Pai, uma porção dobrada para o Teu Santo Espírito, para aqueles que participam, meu Senhor, desta live. E que o Senhor, meu Pai, possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que as mensagens que vêm do céu, meu Pai, possa ser uma realidade em nossas vidas, e que nós possamos, com a ajuda do Teu Santo Espírito, colocar em prática no nosso dia a dia. Dai-nos, ó meu Senhor, inspiração. Dai-nos, ó meu Senhor, discernimento.
e que nós possamos, meu Pai, entender a vontade do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Não deixe que nós venhamos ser mais um adventista, mas que nós possamos ser um adventista ativo, fazendo um diferencial nesse mundo tão tenebroso, tão cheio de incertezas. Mas nós gostaríamos de estar sempre contigo, na nossa história de vida. Muito obrigado, nós te agradecemos. Traz uma bênção especial para todos que estão aqui participando, meu Senhor, para os nossos familiares e para aqueles também, meu Pai, que não puderam participar ou que ainda vão entrar nesta live. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Consegue escutar? Irmão Wilton, Oi. a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Tá marcado, não é isso? Amém, amém. Louvado seja Deus. Pronto, agora deu certo. Meus amados, é um prazer enorme estar fazendo parte aqui juntamente com os irmãos desse encontro maravilhoso, né? Um encontro onde a gente nos reúne para aprender mais do Senhor na sua palavra. Esse deve ser um momento assim em nossas vidas de muita alegria, né? E tem que despertar em nossos corações todas as vezes que nós venhamos a nos reunir para aprender mais do Senhor, da sua palavra. Deve haver assim uma grande motivação, né, da nossa parte para que isso verdadeiramente venha a se tornar uma realidade em nossas vidas. Irmãos, nós estamos aqui para ver o que é que o Senhor tem para nos revelar nesses últimos dias, nesses dias conturbados. Não sei se os irmãos estão acompanhando, mas nós estamos vivendo em dias atípicos, em dias em que eu posso até dizer que dias que precedia, nos tempos dos discípulos, a destruição de Jerusalém. E nós iremos estudar hoje, no livro de Romanos, no capítulo 13, um momento em que Paulo ele fala muito sobre o tempo em que nós estamos vivendo. E eu acredito que os discípulos naquela época também estavam vivendo um tempo atípico, né? O Império Romano assolando a sociedade, né? Trazendo terrorismo, trazendo medo, pânico, escravidão, né? E as pessoas estavam muito apreensivas, porque não sabiam o que ia acontecer. Os irmãos vão perceber um pouquinho aí que eu moro aqui perto do aeroporto e de vez em quando vai passar um avião aqui por cima. Então, irmãos, Paulo, quando ele escreveu a carta de Romanos, mais ou menos uns 5 anos, 4 anos depois, Jerusalém foi totalmente destruída, né? E os discípulos se dispersaram. Então, ele escreveu essa carta de Romanos aos romanos, né? A igreja, os convertidos de Roma, né? Que estavam se convertendo ao cristianismo, ele estava com uma preocupação muito grande, porque essa carta inicia com a parte doutrinária, né? São duas partes, a parte doutrinária e a parte prática, né? Então, as pessoas iam se convertendo, mas Paulo se preocupou na parte prática. As pessoas tinham que viver essa conversão, né? Essa nova novidade de vida. E assim somos nós, né? Quando conhecemos a mensagem adventista, podemos dizer assim, através da Bíblia, né? A gente tem uma noção de que a nossa vida ela não pode ser a mesma. Ela precisa ser mudada, ela precisa ser transformada para que nós possamos andar em novidade de vida, né? E isso é o que importa para o verdadeiro adventista, andar em novidade de vida. Nós não podemos ser a mesma criatura depois que nós conhecemos essa mensagem, né? Então, vamos lá, irmãos. Nós já fizemos a oração, né? Vamos lá, Romanos, vamos entrar aqui na palavra de Deus, Romanos capítulo 13. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que Paulo quis nos alertar nesse versículo 11
até o versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 11 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armaduras da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais da carne e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Paulo, ele inicia esse versículo, meus amados, dizendo assim, olha, vocês conhecem o tempo, porque o tempo, ele é notório. O momento em que nós estamos vivendo hoje, as situações em que nós estamos nos deparando, ela é muito atípica. Em toda a história da humanidade, nós estamos vivendo um momento inédito, né? Por isso que ele diz assim, olha, se nós estamos vivendo nesse momento, é para nós conhecermos o tempo. E ele afirma, nós que conhecemos o tempo, não é momento de estarmos sonolentos, alheio à situação em que nós estamos nos deparando. Já é hora de despertar. Então, quando Paulo está dizendo assim, olha, que tempo é esse que ele está se referindo? Porque a Bíblia é um livro tão atualizado que nós podemos considerar a Bíblia como um jornal de amanhã que ainda nem saiu. Vocês estão entendendo? Porque as coisas, elas são tão atualizadas para os nossos dias. Paulo escreveu isso aqui há mais de 2000 anos atrás, e nós podemos colocar isso para os nossos dias, que se encaixam exatamente no que Deus quer nos revelar, né? Quando ele diz assim, olha, vocês conhecem o tempo que nós estamos vivendo, um tempo onde todos estão ansiando pelo poder, um tempo onde não existe mais verdade absoluta, o relativismo impera, né, sobre a sociedade. Nós podemos observar que o materialismo faz parte dessa sociedade. As pessoas vão em busca do materialismo com muita ânsia, no ter, no obter, no possuir, né? O materialismo. Nós podemos observar, especialmente em nosso país, onde, não sei se os irmãos estão inteirados, mas o mundo inteiro, irmãos, o mundo inteiro está muito atento para o que está acontecendo no Brasil em nossos dias. Por isso que é um tempo muito atípico para nós brasileiros. Porque existe uma ideia do politicamente correto. Nós não podemos mais definir o que é o certo e o que é errado, né? E em Isaías, no capítulo 5, né, no versículo 20, nós podemos até ler, Isaías, capítulo 5, versículo 20. Aqui, Isaías, capítulo 5.
Esse livro, esse versículo, capítulo 20, nos fala, o capítulo 5, versículo 20, nos fala exatamente o que está acontecendo hoje, onde tudo é politicamente correto. Diz assim: ai dos que o mal chamam de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e a luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O que é que o profeta Isaías está dizendo para esse tempo que nós estamos vivendo? O politicamente correto, ninguém está certo, ninguém está errado. Dependendo da minha ótica, dependendo do que eu gosto, né, dos meus desejos, dos meus anseios, tudo pode estar certo e tudo pode estar errado. Né? E Isaías está dizendo assim, olha, ai daquele que faz essas confusões para se adaptar a uma forma melhor de viver, mesmo estando errado. Não é? Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo. E Paulo está dizendo assim, olha, precisamos conhecer o tempo onde estão vivendo. E ele afirma, vocês conhecem os tempos, vocês não podem ser alheio a esse tempo. A vida nos ensina de que algo de estranho está acontecendo, ou algo de estranho vai acontecer. Né? Por isso que ele está dizendo, se conhecemos o tempo, já é hora de despertar. Né? Já é hora de despertar. E quando ele diz assim, olha, despertar do sono. Irmãos, se conhecemos o tempo, se nós entendemos que Jesus está muito perto de voltar, nós não precisamos estar dormindo, irmãos. Paulo está dizendo aqui, olha, ei, acorda. Ei, nós precisamos viver o verdadeiro cristianismo. Não podemos ser mais um Maria vai com as outras. Né? E ele diz bem claro aqui, continuando, que esse sono, muitos estão dormindo. Muitos adventistas, porque Paulo está falando aqui para pessoas convertidas. Paulo, quando escreve para os romanos, ele está escrevendo para a igreja de Roma, para aqueles que se converteram ao cristianismo. Ele está falando aqui para adventista do sétimo dia, ele não está falando para o mundano. Irmãos, uma das rotinas aqui na nossa casa, durante muito tempo, né, nós paramos um pouquinho depois dessa pandemia, mas durante muito tempo nós estudamos as meditações matinais de 77 da senhora White, do Espírito de Profecia. Meditações matinais de 87, Maranata, o Senhor logo vem. Olha, eu tenho muito tempo de igreja, irmãos, mas das meditações que eu já vi, essa se destaca. É tanto que a gente adotou todos os anos, durante muito tempo, a gente vem estudando, fazendo o ano bíblico, né? Com essa meditação. E a meditação do dia 18 de janeiro, dia 19 de janeiro, vem falando exatamente sobre esse capítulo 13 de Romanos. E eu queria aqui parafrasear o que é que tem no livro Lar Adventista, que foi referência nesse dia 18, né? No livro Lar Adventista, na página 328 e 329. O livro Lar Adventista, nós sabemos, foi escrito há mais de 150 anos atrás. Irmãos, vocês observem a precisão dos acontecimentos. O que a irmã White falou há 150 anos e o que está acontecendo em nossos dias. Vejam só. Olha, ele está dizendo aqui sobre o tempo, né? O tempo que nós estamos vivendo. O que está acontecendo no mundo aí afora. Ela diz assim, a imoralidade abunda por toda parte. A licenciosidade. Licenciosidade, irmãos, eu fui buscar aqui no Aurélio, né? Consultar aqui no Google. Pessoas que se opõem à decência, ao pudor. É a devassidão. Aquele que vive de maneira desregrada, sexualmente imoral. Isso é licenciosidade. Ela está dizendo que a licenciosidade é o pecado
especial deste século. Jamais o vício levantou sua deformada cabeça com tanta ousadia. Irmãos, isso aqui é um tiro no alvo para o que está acontecendo em nossos dias. O vício levantou a sua cabeça deformada de uma forma tal, né, que a gente vê estampado nos jornais, na sociedade, né, o tráfico de drogas, né, o vício, ele está estampado, né, na sociedade. O povo parece insensibilizado e os amantes da virtude e da verdadeira piedade quase se sentem desencorajados por sua ousadia. A superabundante iniquidade não está confinada meramente ao incrédulo e ao encarnecedor. Oxalá fosse este o caso, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados, irmãos. Mesmo alguns que professam estar esperando o seu aparecimento não estão melhor preparados para este evento do que o próprio Satanás. Não se estão purificando de toda a poluição. Por tanto tempo tem ele estado a servir os seus desejos sensuais, falando do mundo cristão, irmãos. Que eles parecem natural ter pensamentos impuros e imaginação corrompida. É-lhes tão impossível levar o pensamento e demorar-se em coisas santas e puras, como seria mudar o curso do Niágara e fazer que suas águas subam em direção opostas. No mundo cristão, a coisa está tão difícil em pensar coisas puras, em coisas celestiais, que é mais fácil mudar um curso de um rio, irmãos. Por isso que Paulo está dizendo assim, olha, nós conhecemos o tempo, já é hora de despertar. Essas coisas não é para fazer mais parte da vida do cristão. Temos que pensar em coisas que são puras, em coisas que são santas, em coisa que eleve o espiritual. Temos que estar alimentando a nossa natureza espiritual a todo instante. A nossa natureza carnal, ela precisa ficar quieta, né? E ele continua dizendo aqui no versículo 12, irmãos, ele diz assim, olha, aliás, no versículo 11, porque a nossa salvação agora está muito perto de nós, quando aceitamos anteriormente. Irmãos, quando eu aceitei a fé adventista, irmãos, eu jamais imaginaria que ia passar por um momento que nós estamos passando. Os seus princípios, eles são perseguidos. Se nós observarmos, irmãos, é tão notório em nossos dias, aqueles que não se acham ainda seguros com a vacina, podemos entrar aqui num tema bem atualizado, aqueles que não se acham seguros com as vacinas, eles são taxados de negacionistas, são taxados de pessoas que estão contaminando a terra com esse vírus, irmãos. Eles estão sendo colocados como a escória da sociedade. Por líder de nossa igreja, irmãos.
Quando Paulo está falando aqui, inspirado por Deus, ele está dizendo, olha, vocês conhecem o tempo. Se nós conhecemos o tempo, é para nós estarmos inteirados com as coisas que acontecem, irmãos. As redes sociais, irmãos, não é para nós buscarmos as coisas que nos afastam de Deus, não. É para nós buscarmos as coisas que nos aproximam do tempo, para que nós estejamos inteirados ao tempo em que vivemos. Então, vivemos em tempos muito difíceis, irmãos. Olha, eu busquei um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Existia um homem, e quando eu parei para ver um pouquinho sobre esse homem, que era o braço direito de Hitler, que é o ministro da propaganda, os irmãos podem pesquisar sobre esse homem. O ministro da propaganda de Hitler, na Segunda Guerra Mundial, que era o braço direito de Hitler, ele colocou na sociedade, irmãos, dentre muitas coisas de fake news, de mentira, de factoide, né? de fatos que aconteciam, deturpados, ele colocou na sociedade, e ele fez com que a sociedade acreditava que tudo que Hitler fazia era correto, era necessário, era para o bem da sociedade alemã. Esse homem, irmãos, colocou na mente da sociedade de que toda a desgraça do que acontecia na Alemanha e no mundo era em consequência dos cristãos, dos judeus. Principalmente dos judeus. Porque ele dizia que tudo que acontecia de mal, de enfermidades, eram os judeus que traziam para a sociedade alemã. Ele chegou ao ponto de dizer que aqueles que morassem perto de judeu precisavam denunciar a polícia alemã para serem presos, porque eles não eram dignos de viver em meio à sociedade. Era eles que traziam câncer, era eles que traziam piolhos, era eles que traziam tifos. Irmãos, e quando eu me deparo para os nossos dias, que a mídia, ela está dizendo que as enfermidades, que o vírus ainda está contaminando, porque são os negacionistas que está insuflando isso para a sociedade. Isso está trazendo ódio à sociedade. Aí eu paro para pensar, irmãos, hoje o argumento é a vacina. Muito em breve, meus irmãos, o argumento será o sábado. Então, nós estamos vivendo um ensaio, um insight, para que o mundo entenda de que toda a desgraça que Satanás está colocando na sociedade, muito em breve vai acontecer. São os guardadores do sábado, estão negando o domingo, que é o dia espúrio, colocado na sociedade como o dia do Senhor. Nós conhecemos esse tempo, nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Então, as redes sociais, elas estão para nos informar, para a gente estar atento. Que Jesus está perto de voltar, que as coisas estão acontecendo rapidamente e precisamos acordar. Não é tempo de nós estarmos dormindo. O cristão, ele tem que ser muito racional. O cristão, ele tem que tapar do que está acontecendo na sociedade. Porque ele precisa explicar que os acontecimentos só estão surgindo porque a Bíblia assim nos revela. E Paulo está dizendo aqui, no versículo 12, que, olha, a noite é passada e o dia é chegado. Ele está dizendo, olha,
Jesus está bem pertinho de aparecer. Jesus está muito perto de aparecer nas nuvens do céu. A noite passa rapidamente e o dia chega. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamos com as armaduras da luz. As obras das trevas nós já conhecemos, né? Nós já conhecemos. As obras das trevas nós sabemos que o povo antediluviano, um dos motivos principais da ira de Deus para aqueles antediluvianos foi a licenciosidade, né? A gente sabe disso. A licenciosidade está imperando em nosso meio, onde tudo gira em torno da sensualidade. Nós sabemos disso. Mas o Senhor Jesus fala lá através do apóstolo Paulo, ele fala da armadura de Deus, que nós temos que se revestir destas armas que Deus nos propõe para que nós revistamos, que é a armadura de Deus, e que essa armadura, ela nos faz resistir contra as ciladas de Satanás. Ela nos fala calçar os pés com o evangelho da paz. Nós temos que ser propagadores da paz. E a nossa paz não é essa paz que os ativistas aí por fora estão querendo, né? Que os defensores da natureza estão propagando, né? Esses ativistas por aí, das ONGs, né? Propagam uma paz mundial, né? Que precisa se guardar um dia para proteger a natureza, para salvar a humanidade do aquecimento global, né? Não é essa paz que nós temos que nos revestir. A paz que nós temos que nos revestir é a paz do Evangelho, onde eu prego o Evangelho de Cristo baseado em sua palavra, baseado nas doutrinas de Cristo. Porque Jesus, ele tem uma paz para nos dar. E ele diz, ele alerta que essa paz ela é muito diferente da paz que o mundo nos oferece, né? E quando eu me revisto desta paz, eu vou entender como colocar o capacete da salvação, né? Paulo está dizendo aqui bem claro, vamos nos revestir com as armas da luz. Essas são as armas da luz. Eu tenho que me preparar para a guerra. E essa guerra, ela é diária. A partir do momento que eu me acordo, que eu me aluo, né? Eu tenho que me revestir dessas armas todos os dias. E ele diz que eu tenho que ter uma espada. Mas não é essa espada que a sociedade quer que eu me revista, né? Quer que eu me proteja. Que eu compre uma arma, né? Eu me proteja contra os malfeitores da sociedade. Não é essa arma. Ele está dizendo aqui que a espada que eu tenho que comprar é a espada do Espírito. E essa espada, ela é a palavra de Deus. Ô, irmãos, se há um tempo que nós temos que estar bem atualizado na palavra de Deus, irmãos, esse é o tempo. Não vamos negligenciar, meus irmãos, a nossa comunhão com Deus através de sua palavra. A nossa consagração, meus irmãos, ela só vem através do entendimento da palavra. Não só como os ouvintes, mas como praticantes desta palavra. Não é? E Paulo vem dizendo que uma outra arma da luz é o escudo da fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé, diz lá em Efésios capítulo 6, né, quando eu me revisto desta arma da fé, ela vai me proteger contra os dardos inflamados de Satanás. Vocês já observaram, irmãos, os dardos inflamados? Ele muitas vezes entra na sua vida e tem lá os vírus do pecado,
vai contaminando toda a nossa carne. Muitas vezes ela entra pela nossa visão, né? Pela concupiscência da carne. Ali você começa a voltar ao passado, né? A se deleitar nas coisas do passado e vai contaminando. E quando você percebe, muitas vezes já está ali entranhado na nossa carne. Por isso que ele diz, olha, o escudo da fé, nos revestir da fé de Cristo, da fé de Jesus, o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, né? Diz lá em Apocalipse. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E precisamos também nos revestir, né? Dessa arma poderosa. Quando surge a dúvida, né? Vamos lá buscar no espírito de profecia para abrir a nossa mente. Porque é seguro, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus deixou os caminhos certos. O espírito de profecia é uma arma poderosa para que nós não nos enveredemos por caminhos errados. Para que a arma que eu tenho que me revestir é a arma da luz, da verdade, da fé, da couraça de Cristo. Uma arma que tem sustentação, que tem solidez. É o espírito de profecia. Né? E ele diz aqui que eu tenho que me revestir também da couraça da verdade. Eu tenho que falar a verdade, irmãos. Vamos acabar com essa história, irmãos. Só uma mentirinha, né? Uma mentirinha. Uma mentira ali não vai, né? Não vai prejudicar a nada. A gente tem que ser verdade em todo momento. E quando Paulo está dizendo aqui que essa justiça, ela tem uma couraça, e essa couraça é a verdade de Deus acima de tudo, irmãos. Não temos que rejeitar os nossos princípios. Temos que falar sempre a verdade, acima de tudo, né? Então, quando Paulo diz que nós temos que nos revestir com as armas da luz, ele nos dá nitidamente quais são as armas da luz, lá em Éfesos capítulo 6. E ele continua dizendo aqui, no versículo 13, andemos honestamente. Irmãos, se nós quisermos, meu Pai, sermos luz para os nossos vizinhos, sabe? Para os nossos colegas de trabalho, para aqueles que não têm a nossa mesma fé, para aqueles que convivem conosco na faculdade, que muitas vezes é grande parte do nosso tempo, para os nossos familiares que não conhecem a nossa fé. Vamos andar honestamente. Olha, irmãos, isso traz muita luz. Isso desperta muito nas outras pessoas qual Deus nós estamos seguindo. Desperta muito nas outras pessoas que a religião evangélica que eu professo crer não é a mesma religião evangélica que os outros por aí, nas mídias, nas redes sociais, professam crer, que está muito denegrida. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, andemos em honestidade, como se fosse ao dia. Não vamos ser desonestos, muitas vezes nos escondendo, né? Buscando as trevas para exercer as nossas desonestidades, para que as outras pessoas não vejam. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que andar honestamente, de cabeça erguida, dizendo assim, olha, estou com a minha consciência limpa. Porque o Senhor Jesus disse que eu tenho que andar honestamente nesta sociedade, para ser luz. Se eu conheço o tempo em que estamos vivendo, eu tenho que andar honestamente. Porque nós vivemos no mundo, irmãos, onde aquele que vive desonesto, aquele que vive buscando levar vantagem em tudo, aquele que vive aproveitando as oportunidades para ganhar favores, ele muitas vezes, é chamado a sua atenção.
mas ele diz que temos que andar honestamente. Interessante que ele atrela a honestidade quando ele diz assim, olha, não em glutonarias. Vocês observaram que nós temos que ser honestos com os nossos desejos, com as nossas aptidões, né? Temos que ser moderados no comer, nos alimentar, em buscar as coisas aprazíveis, né, aos nossos desejos de forma moderada, equilibrada, não em bebedices, porque o muito beber, né, vai demonstrar para as pessoas que eu sou uma pessoa desregrada. Então eu tenho que demonstrar honestidade no meu modo de ver. Aí ele diz, olha, se você é um homem honesto, você não vai buscar dissoluções, brigas, intrigas, confusões. Eu tenho que evitar essas coisas, a inveja, porque eu tenho que estar andando honestamente na minha vida cristã como uma pessoa íntegra, equilibrada. Mas é vestígios do Senhor. O versículo 14, ele encerra, né? Eu já posso encerrar aqui a mensagem que Deus tem para esta manhã. Ele diz bem claro, né? Revestivos, pois, do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados em suas concupiscências da carne, né? É isso, irmãos, que faz com que a gente obscure a nossa inteligência para não conhecermos o tempo em que nós estamos vivendo, os desejos carnais, né? As concupiscências da vida, satisfazer a carne, né? Alimentar a minha natureza carnal. Isso obscurece o entendimento do tempo em que nós estamos vivendo. Meu desejo, meus irmãos, e a minha oração é para que nós, como um povo seleto, né? Que participamos desta live, que buscamos conhecer mais do tempo, buscamos conhecer mais da palavra do Senhor, estejamos inteirados que Jesus está muito perto de voltar. Eu gostaria de cantar, para encerrar, né, essa minha participação aqui, o hino de número 340. É um hino que nos fala sobre uma cidade, né? Um reino, o qual, como nós estamos aqui como peregrino, e a gente tem que estar sempre almejando, estar morando nessa cidade santa. O hino 340, que fala sobre saudade. Então, aquele que pode iniciar aí o louvor, por favor, pode iniciar. Depois eu vou fazer uma oração. Ela vai colocar. Ok. Linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem-me as maravilhas esplendor
Irmãos, o que me deixa bem nítido na minha mente quando canto esse hino é quando o autor diz assim: é fiel, a vinda é certa. Nós não sabemos o dia, mas ele me achará alerta. E com o céu irei com ele morar nas mansões celestiais. Esse é o meu desejo, meus irmãos. Que nós estejamos bem atentos, irmãos. Não vamos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. Temos que estar bem alerta, porque o tempo ele é notório. Jesus está muito próximo de voltar. Os acontecimentos desses dias em que nós estamos vivendo, ele nos faz lembrar, né, os tempos que os discípulos viveram, quando o próprio apóstolo Paulo disse lá em Colossenses que o evangelho foi pregado a toda criatura em seu tempo. E o evangelho, meus irmãos, ele está avançando. As redes sociais estão aí. Não são todos que vão aceitar a mensagem de Cristo, nós sabemos disso. Mas nós que conhecemos o tempo e o evangelho de Cristo, precisamos estar alerta. Precisamos despertar do sono. Porque a vinda é certa. Ele é fiel em sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, te pedimos, meu Pai, que tu nos ajude, meu Senhor, a estarmos preparados para esse grande dia, meu Pai. A estarmos alertas. Não deixe que nós estejamos sonolentos, embriagados, mas nos desperta deste sono, meu Senhor. Sabemos que o teu evangelho está avançando, como nunca. Sabemos que aqueles que ainda não conhecem essa mensagem, precisa também conhecer o tempo da tua vinda, como nós conhecemos. Ó Deus, capacita-nos, ó meu Pai, para essa tão grande obra, de levar com que as pessoas conheçam o tempo da tua vinda. Porque a tua mensagem é que o Senhor está próximo de voltar. E precisamos, ó meu Pai, anunciar isso, revestido, meu Pai, da armadura de Cristo. Andando honestamente, fazendo com que, meu Pai, estejamos alertas, nos revestindo do evangelho da paz, para que os outros possam ver em nós uma luz no fundo do túnel, para que eles possam ter também esperança, assim como nós temos, da volta de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Senhor. Nos concede um dia na tua presença. Abençoe a cada um que participou desta live, meu Pai, a cada família aqui representada. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado, Irani, pelo convite e obrigado pela presença de todos. Foi muito bom participar dessa live. Obrigada, irmão Hilton. Irmão Hilton, Amém. nós temos o costume de agora, Sim. quando nós finalizamos a mensagem, nós Sim. temos uns momentos de consideração. Sim. É um momento em que as pessoas abrem o coração e compartilham aquilo que a mensagem tocou o coração. Então, meus certo. queridos, está aberto agora aqueles que sentirem o desejo de compartilhar o que esta mensagem, o que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem. Está aberto agora. Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de lembrar o versículo que nós estamos decorando. Nós estamos decorando o Efésios 5:16,
Vamos relembrar o primeiro, Efésios 5,14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Muito propício para a mensagem que o irmão Wilton trouxe para nós nesta manhã. Amém. Né? Dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então, vamos refazer a frase. Muito propício para a mensagem que o Senhor trouxe para nós nesta manhã. O Amém. Senhor nosso Deus. E o outro versículo que nós falamos foi Atos 20, 24. Porém, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E o que nós estamos decorando nesta semana é o Efésios 5,16, que diz: remindo o teu tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Também muito propício para a mensagem desta manhã. Amém. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Este é o que nós estamos decorando, e amanhã nós já vamos passar para outro versículo. Irmãos, aqueles que quiserem fazer as suas considerações, está aberto. Irani, eu lembrei aqui de um versículo muito importante também, lá em 1 Pedro 5,8, diz assim, olha, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um ladrão, buscando a quem possa tragar. A gente entende por que Pedro falou isso aqui, né? Já complementando a mensagem de Paulo para se revestir da armadura, né? Ele está ao nosso derredor, né? Os anjos de Deus estão ao nosso redor e o diabo ele está com os seus anjos ao nosso derredor, esperando um só momento, que nós tiremos as armas da luz, não é? E ele vai entrar aqui com os seus dados inflamados. Por isso ele está como um leão. Ele está como um leão querendo nos estragar a todo instante. Ele não está preocupado com o mundão, ele está preocupado com cada um de nós que conhecemos essa mensagem. Porque nós somos sementes para que outros conheçam e venham também conhecer a mensagem que nós conhecemos. Verdade, Moilton, verdade. E é hora de nós estarmos... É interessante que o Senhor vem dizendo que é hora de despertarmos, né? A Bíblia vem dizendo, o Senhor vem dizendo para nós, é hora de despertarmos. Então, nós precisamos... e o Senhor, a Bíblia diz, desperta tu que dormes. É desejo de Deus nos esclarecer, né? É desejo do Senhor nos preparar. Por que nós vamos morrer? Por que ficar dormindo, né? O Senhor está desejoso de nos ensinar, de nos instruir, de nos preparar, né? De nos salvar, de nos libertar. Então, é momento, ainda está em tempo, né? Ainda está em tempo. E é interessante, né, Yane, que ele diz assim, olha, nós conhecemos o tempo. Se ele diz assim, se nós não estamos conhecendo o tempo, é para nós conhecermos o tempo, né? Nós não somos inocentes, irmãos. Aliás, nós, como adventistas do sétimo dia, era para conhecermos o tempo mais do que os outros lá fora, né? Para a gente poder ter argumento, para dizer que Jesus está perto de voltar. Então, ele diz, olha, vocês conhecem o tempo, porque o tempo foi informado. As profecias estão aí. Nós estamos vivendo em um tempo difícil. Então, é por isso que nós somos os atalaias, né? Os atalaias deste mundo. E Deus está dizendo assim, olha, vocês têm uma responsabilidade ímpar. No céu, Deus olhou para a terra e disse assim, olha, vocês, remanescentes fiéis, coloquei sobre o ombro de vocês uma mensagem importantíssima para ser dada a este mundo. As mensagens angélicas precisam ser vividas, precisam ser transmitidas. É por isso que Deus está dizendo assim, olha, nós conhecemos o tempo. Nós temos todos os subsídios para conhecermos o tempo, porque nós temos a palavra, nós temos o dono do tempo ao nosso favor. Não é mais hora de estarmos sonolentos, buscando as coisas triviais da vida.
né? Nós temos que dar importância às coisas espirituais, né? E isso faz com que a gente tenha, podemos dizer assim, bagagem para poder pregar o evangelho, né? Buscar o Santo Espírito de Deus, né? Juntamente com o esforço humano, e aí nós tenhamos capacidade para levar o evangelho. Irmãos, os homens de Deus do passado, na igreja primitiva, eram homens iletrados, mas eles eram homens muito esforçados, né? A Bíblia diz, esforça-te que eu te ajudarei. Muitas vezes a gente se acha incapacitado de levar essa mensagem, mas Deus quer que a gente nos dediquemos para Ele fazer a parte dele, né? Temos que fazer a nossa parte, né? Deus não vai forçar nada, né, para nós virmos a pregar esse evangelho se nós não quisermos. É verdade. Tem que ser com alegria, né? Tem que ser com Isso. alegria. Para isso o Senhor nos deu livre-arbítrio. Nós precisamos fazer como aquele homem que encontrou a pérola, vendeu tudo que tinha, né? Isso. Valorizar essa pérola preciosa, né? Irmã Aparecida levantou a mão. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Bom dia, irmãos. Eu estou aqui impressionada com a longanimidade desse nosso Deus. Às vezes, a mensagem, né, que foi falada, muito boa, muito profunda, está sempre nos despertando para alguma coisa que a gente está deixando de fazer. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando o irmão falou, porque às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, que tanta violência, eu fico tentando na minha mente dar um nome para essa ação que está acontecendo, dessas violências. E hoje, quando o irmão falou que o vício, a mensagem de Ellen White, né? Quando ele leu assim, o vício levantou a sua cabeça deformada. Na hora que ele falou a palavra deformada, veio na minha mente, falei assim, é esse o nome que eu fiquei há muito tempo procurando para essa violência terrível. Perguntando, meu Deus, o que é isso? Então, né, eu falo assim, meu Deus, como que Deus, essa mulher foi tão inspirada por Deus, que as palavras, né, que ela falava através do Espírito Santo de Deus, vai assim, se encaixando no decorrer dos dias. E outra coisa também que me chamou a atenção, né, quando ele tocou mais uma vez também na glutonaria, na alimentação, né, que nós tivemos essa semana, né, falando muito sobre a mente, caráter e personalidade da irmã Belinha, né? Então, tudo referindo que a alimentação, para a gente ter esse entendimento da palavra. É igual outra coisa também que me chamou a atenção agora, que ele terminou falando, para revestirmos da couraça, da justiça, da luz, que é Cristo. Então, eu lembrei dos versículos que a gente tem que decorar, pelo menos 50, né, para a gente estar, né, revestindo, sempre fala na sala. Então, muito obrigado nessa mensagem muito, muito bonita, muito profunda, né? A história do Hitler também me chamou muita atenção, ele contando aí. E eu tenho muito que agradecer a Deus, muito que agradecer a Deus, né? E outro versículo também que veio na minha mente foi quando Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Ele não está batendo na porta do povo que está lá no mundão, não. Ele está batendo na porta do povo adventista que tem essa mensagem que o irmão terminou de falar aí. Essa responsabilidade de levar. Quando ele fala, desperta tu que dorme, não é o povo lá de fora, é a Aparecida, é a Irani, é a Iapomira, é a Cesiana, desperta vocês que dormem. Então, essa mensagem é para nós. Então, eu agradeço muito a Deus, né, por ele ter essa paciência com a gente, essa longanimidade, porque eu sentada aqui, eu disse, meu Deus, há quanto tempo que eu estou na igreja, agora que parece que eu estou me despertando, né? Então, eu agradeço muito a Deus e muito obrigado, que o Senhor Jesus continue abençoando o Senhor, a irmã e todos nós. Amém? Irmã, olha, só complementando, a senhora chamou a atenção, esse versículo, a primeira vez que eu li, eu também fiquei assim, sabe, abismado com a precisão da profecia, né? Ela diz que o vício levantou a sua cabeça deformada com tamanha ousadia.
Ousadia. Irmãos, olha, nesse mundo da droga, você sabe o que é o capital? A vida. A vida. Se você não tem capital, você paga com a vida. É ousada, não é? A coisa é muito ousada. E A irmã eles falou são sobre... ousados, irmãos. é, Eles são olha, a irmã atrevidos. falou sobre esse ministro da propaganda de Hitler, né? Na década de 40, ele apareceu na sociedade. Irmã, quando você estuda sobre esse homem, talvez ele estava encarnado com Satanás, irmão. Você sabe como foi que ele morreu? Ele criou um terrorismo. Ele criou um medo na Segunda Guerra Mundial, que os judeus era quem trazia toda a desgraça para a Alemanha. Por isso que eles foram tudo dizimados. 6 milhões de pessoas foram dizimadas, queimadas em câmeras de gás. Porque esse ministro fez a cabeça da sociedade que toda a desgraça de um país, a culpa era desse povo. E o povo acreditava. Você sabe como foi que esse homem morreu, meus irmãos? Quando os aliados chegaram em Berlim, esse homem matou 4 seus filhos, matou os 4 filhos, e ele e a mulher se suicidaram. Foi terrível a história, quando você se aprofunda na história da Segunda Guerra Mundial, foi terrível, não é? Terrível o que esse homem fez. E eu vejo o que a mídia está fazendo hoje, irmão. É uma coisa impressionante. A audiência, ela só é válida se tiver medo, se tiver terrorismo, se amedrontar as pessoas para ganhar audiência. Isso é por isso que Paulo está dizendo, olha, você tem que conhecer o tempo, não se envolva com isso. Nosso Deus é outro Deus, né? Não posso me envolver com isso, eu tenho que estar atento a essas coisas, né? E interessante, né, irmã? Quando Paulo, ele fala, a irmã falou uma coisa muito interessante, eu gostaria de comentar, toda a Bíblia, irmã, toda a Bíblia, ela fala para o povo de Deus. Deus, quando vir julgar, ele vai julgar o povo dele. A Bíblia diz que o mundo lá fora já está julgado. Ele vem julgar aqueles que se convertem. Porque ele vai separar o joio do trigo, está no meio. Toda a mensagem de Deus é para o seu povo. Sempre foi assim toda a história da humanidade. Toda a história do cristianismo, história do povo de Deus. Por isso que ele está dizendo, desperta tu que dormes, porque o tempo é conhecido. Tu não está inocente. Se tu não conhece o tempo, você não conheceu porque foi negligente, né? Com essa mensagem, né? Pois não, irmã, pode falar. É o que eu sempre comento, irmão, às vezes a gente na escola sabatina, essas lições que vêm para a gente, o Espírito Santo de Deus, ele conhece tanto, claro, ele conhece tanto a necessidade da sua igreja, que as lições, eu sempre converso aqui com o ancião da nossa igreja e falo, não, é para o povo. Não, irmão, a lição que vem não é para o povo lá de fora, as lições é para nós. Esse é o compromisso, porque povo do negócio somos nós. A lição vem chamando a atenção, falando para o povo de Deus, né? Uma lição do ano passado, quando Esdra fala lá que Esdra pegou, né, a lei de Deus, e desde manhã ele começou a ler para o povo até ao meio-dia. Ele estava lendo para o povo de Deus. E nós estamos esquecendo. Né? Então, essas lições a gente pega, a gente estuda, é uma profundidade tão grande que às vezes é até assustadora. E nós precisamos, eu falo, meu Deus, Aparecida, eu preciso de fazer uma transformação. Eu não, né? Deixar Deus, é uma ansiedade tão grande, né? Dessa transformação, porque vai ser cobrado de nós. Com certeza. Né? E é aquilo que foi repetido na sala, precisamos parar de brincar de igrejinha. Né? De igrejinha, nós não somos igreja.
Nós somos um povo que foi escolhido por um Deus tremendo para levar a salvação. E nós estamos... É o que o inimigo está fazendo, né? Dando esse sono em nós, né? É muito profundo mesmo. Verdade. Obrigada, irmã. Heloísa, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia, meus queridos. Bom, dia. o que o irmão, né, está pregando aí, a irmã Aparecida também falou, né, sobre os judeus, a gente vê, né, como que Satanás repete a história. Satanás é previsível, gente. Tudo que ele já fez no passado, ele vai fazer hoje, só que com uma roupagem nova, né? Isso. Então, ele ter acusado ali aos judeus de serem culpados de tudo, naquele tempo não havia redes sociais, não havia mídia, não havia televisão com o alcance que existe hoje. Então, hoje, a mesma coisa, né, que foi feito aos judeus lá no passado, vai ser feito com os negacionistas. Essa semana, né, a gente viu aí aquele tenista, né, que se negou, por exemplo, a tomar a vacina. Ele está sendo execrado pela mídia, né, pelas redes sociais, como negacionista. E, inclusive, eu vi uma reportagem falando, né, que uma pessoa que era um exemplo na sociedade, um campeão, dá um mau exemplo desse, né, para as gerações, né, para os jovens de hoje. Então, assim, a sociedade ela vai pegar, né? A gente vê que tudo que está acontecendo agora, né, irmão, é meramente um treinamento para o que está por vir. É um As pessoas ensaio. estão sendo treinadas emocionalmente, mentalmente, para o que está por vir, né? Então, Satanás ele não faz nada de novo, ele apenas repete tudo que ele já fez no passado, ele continua repetindo, mas com uma roupagem diferente. E quanto em relação ao tempo, tem um texto que a gente já leu aqui na sala, né? Mas eu gosto muito desse texto, que é o Grande Conflito, página 370. Lá fala assim: quando virdes todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Mateus 24, verso 3. Não se deve admitir de uma declaração do Senhor que destrua outra, contanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda. Somos instruídos quanto à sua proximidade, e isso nos é exigido saber. Olha, Ellen White Meu fala Deus do céu. que a gente é Incrível. nos exigido saber o tempo. Demais é nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, e não saber quando viria o dilúvio. Então, Ellen White fala que nos é instruído quanto à proximidade, e isso nos é exigido saber. E aqueles que não se atentarem para isso, ela fala que ser-nos-á tão fatal como foi aqueles que viveram no dia de Noé. Né? Então, eu vejo que o Senhor, a cada manhã, ele tem tido um ato de misericórdia para conosco aqui nessa sala. E todas as manhãs, o Senhor tem nos advertido, dia após dia, a mudar o nosso caráter, a mudar a nossa mente, a mudar a nossa alimentação, né, a deixar o nosso eu. Temos falado aqui, né, sobre a justificação, né, que é negar mesmo o nosso eu. Então, Deus está nos lapidando, Ele está nos dando aquele tempo de misericórdia mesmo, para a gente olhar para dentro de nós e falarmos: opa, isso não está certo, isso não está certo, isso eu preciso de abandonar, né? Isso eu preciso de reformar. Né? E Ellen White também ela fala que reforma e reavivamento estão de mãos dadas. Um não vai acontecer sem o outro. Né? Então, quando a gente fala de reforma, né, às vezes a gente pensa que é só no comer, né, mas o irmão falou aí muitas coisas
né, que precisamos de reformar, porque às vezes as pessoas já são vegetarianas, não comem, mas precisam de reformar os pensamentos, aquilo que assiste, aquilo que lê, né, aquilo que conversa, né, aquilo que faz. Eu estava dando um estudo bíblico para uma menina semana passada, e aí a gente estava falando sobre pecado, e aí a gente tem aqueles pecadinhos brancos, né, que a gente acha que não é pecado. Eu estava falando com ela assim, olha, se tem uma placa onde fala que é proibido estacionar, se tem uma placa que fala que você não pode, que ali é vaga de idoso, você vai lá e coloca seu carro, é pecado. Você está pecando, porque você está colocando em algo que é proibido. Já falou que é proibido, então o que você está caçando de colocar algo, né, ali no lugar proibido? Então, às vezes, a gente faz coisas, né, que é tão normal que a sociedade colocou como normal. Outro dia, o corretor, eu estou comprando um terreno, o corretor falou comigo assim, vamos declarar seu terreno mais barato para você pagar menos de imposto? Eu falei, não, não vou fazer isso, não. Né? A Bíblia fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, mas é tão normal hoje, né, as pessoas sonegarem imposto, as pessoas esconderem, né, as coisas ali do governo, mas não foi isso que Jesus nos ensinou. E aí a gente preocupa-se, não, eu não mato, eu não roubo, eu não uso droga, eu não bebo bebida alcoólica, mas esquece das outras coisas que são pequeninas, né? E aí, quando a pessoa se atenta, ela acha que aquilo também é normal. E é por isso, né, que lá em Patriarcas e Profetas, né, lá no capítulo 16, na página 181, lá fala, conta, né, sobre Esaú e Jacó, mas tem um texto, né, que fala, inclusive até da alimentação, mas fala assim, multidões vivem para o presente, sem pensar, sem qualquer pensamento ou cuidado pelo futuro. Como Esaú clamam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. São governados pela inclinação e, de preferência, praticar a abnegação, renunciam às mais valiosas considerações. No caso em que uma dessas coisas deve ser abandonada, ou a satisfação de um apetite depravado, ou as bênçãos celestiais prometidas somente ao abnegado e temente a Deus. Prevalecem as exigências do apetite, e Deus e o céu são virtualmente desprezados. Quantos mesmos dos professos cristãos aderem a certas satisfações que são prejudiciais à saúde? Então, aqui está falando, para nós, adventista, né? E que embotam as sensibilidades da alma. Quando se apresenta o dever de purificar de toda a imundície da carne e do espírito, presta atenção, gente, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, olha, vou até ler de novo, que isso aqui eu quero que vocês prestem atenção. Quando se apresenta o dever de se purificarem de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, olha o que vai acontecer? Escandalizam-se. Escandalizam-se. Veem que não pode reter essas nocivas satisfações e, ao mesmo tempo, alcançar o céu. E concluem que, visto que o caminho da vida eterna é tão estreito, não mais andarão nele. Então, fazer uma reforma, né, quer seja alimentar, mental, e todo tipo de reforma que a gente precisa de fazer, ela vem para aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. E quando essa reforma ela é apresentada para aqueles que não querem mudar em nada, eles se escandalizam. E aí essas pessoas não suportam e elas acabam abandonando porque elas falam assim,
eu não dou conta disso, não consigo viver sem isso, eu não consigo viver sem aquilo, eu gosto disso mesmo. E aqui, olha o que continua falando. Multidões estão a vender seu direito de primogenitura pela satisfação sensual. A saúde é sacrificada, as faculdades mentais enfraquecidas e perdido o céu. Tudo por um simples prazer temporário, condescendência que debilita e alvita ao mesmo tempo. Assim como Esaú despertou para ver a loucura de sua permuta precipitada quando era demasiado tarde para recuperar sua perda, assim será no dia de Deus, para aqueles que houverem trocado sua herança no céu pela satisfação egoística. É muito sério isso aqui, né, gente? Quando eu li esse texto, eu rabisquei o meu livro todo e coloquei esse muito importante, né? Porque o início, né, já começa falando: multidões vivem para o presente, sem qualquer pensamento ou cuidado pelo futuro, né? Então, o que o irmão pregou aqui é exatamente o cuidado pelo futuro, né? E aqui termina exatamente falando isso aqui: assim será no dia de Deus, para aqueles que houverem trocado sua herança no céu pela satisfação egoística. Então, a nossa satisfação egoística, ela está no nosso paladar, ela está naquilo que conversamos, naquilo que falamos, naquilo que ouvimos, naquilo que assistimos, né? Naquilo que olhamos nas redes sociais, tudo aquilo que é para o nosso prazer, né? Porque às vezes a gente fica só atentada na alimentação. A alimentação é um pedaço. Nós temos vários pedaços, né, que temos que juntar para que nós não joguemos fora essa oportunidade, né, da herança do céu por desejos que vão passar, né? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada manhã pedir a Deus que reorganize a nossa vida, né? Para que ajude com que a gente abandone tudo aquilo, né, que nos separa do Senhor, porque a Bíblia fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não vai entrar outro povo no céu que não seja os limpos de coração, né? Então, para que estejamos limpos, nós temos que fazer uma faxina completa. E o irmão aqui hoje, né, pela manhã, deu aqui a receita da faxina completa, né? Lá em Gênesis 17:1 fala, né? Eu sou o Senhor Deus, anda na minha presença e ser perfeito, né? Então, essas são as pessoas que vão ver a nova terra, que vão ser os moradores, né? Então, nós precisamos de andar na presença do Senhor, ser perfeito, ser limpos de coração. Mas, para isso, Deus está nos dando agora esse momento de misericórdia para poder fazermos essa faxina total e completa, para que nós não estejamos no grupo daqueles que vão trocar a herança do céu, né, os prazeres egoísticos dessa terra. Abraão era amigo de Deus, né? Por isso ele foi considerado o pai da fé. Então, que nós possamos também sermos amigos de Deus. Amém. Irmãos, vocês perceberam que nessa passagem de Paulo, né, em Romanos 13, ele faz uma ligação, né, em glutonaria e a sonolência, né? É muito interessante. Quando você começa a cascavear o texto, né, e você faz os links, você observa que o glutão ele vai sempre estar sonolento, está com vontade de dormir, né? Não desperta o desejo para as coisas espirituais, né? Por isso que ele disse assim: olha, nós não temos que andar honestamente sem glutonaria, né? Bem colocado, irmã. Muito obrigada, irmã. Muito obrigada, Heloísa. Neste momento, então, nós vamos, não tendo nenhuma outra mão aqui, vamos fazer 2 orações. 2 pessoas para fazer a oração final. E lembrarmos de
ler novamente as passagens, né, durante o dia e orarmos, irmãos. Orarmos pelos nossos irmãos. Vamos orar pelo nosso povo, nossos irmãos. Não é tempo de criticá-los, é tempo de orar por eles, estender as mãos, são nossos irmãos, né? É tempo de interceder por nós e pela igreja, para que o Espírito Santo seja derramado sobre o nosso povo. Quem são as duas pessoas que vão fazer a oração final? Irmãos, quem são as duas pessoas para fazer a oração final? Então, tá dando para ouvir bem aí? Oi, Irani, posso orar? Minha mão já estava levantada. Ok, minha querida, você e a Miriam. Então, duas orações. A Heloísa faz uma e a Miriam pode fazer outra oração. E a Aparecida, teremos 3. Então, você faz a primeira, a Miriam, e depois a Aparecida. Ok. Bondoso Deus que está nos céus, como é bom acordar nas primeiras horas da manhã, estarmos na tua presença. Como é bom, Senhor, saber que ainda o Senhor nos dá um tempo de misericórdia. E o Senhor nos acorda cada manhã para nos lembrar, Senhor, de que nós devemos reformar a nossa vida. Que nós temos que restaurar o nosso caráter, a imagem e a tua semelhança. Ó bondoso Deus, aqui tem um grupo de pessoas tão desejosas, Senhor, de fazer a tua vontade. Nós queremos, Senhor, ser mais do que vencedores. Queremos ser moradores do reino celestial. Queremos ter essa herança do céu. Para isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que neste dia de hoje, que o Senhor nos ajude a vencer esse dia. Que nesse dia os nossos pensamentos possam ser pensamentos que agradem a Ti. Que o nosso olhar só possa olhar somente para aquilo que agrada a Ti. Que a nossa boca venha comer e saborear somente aquilo que Te agrada. Ó Pai querido, nos ajude sempre a vencer o dia de hoje. Esse é o dia mais importante. Por isso, Senhor, dai força a todos os irmãos aqui presentes nessa sala, para que nós possamos sermos obedientes a Ti todos os dias da nossa vida, mas que o Senhor nos fortaleça, o hoje e o agora, porque esse é o momento mais importante para cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue no nosso meio, através dessa adoração que é a oração, e que os nossos irmãos também possam ter esse desejo no coração de te adorar, Senhor, durante todo o dia, porque somente a Ti nós reconhecemos que é o nosso Criador, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós te louvamos, Pai, bendizemos o teu nome por nos despertar. Hoje, Senhor, nós abrimos os nossos olhos e sabemos que a tua misericórdia renovou-se para nós. E obrigado por nos despertar, por falar conosco. Todos os dias nós temos entrado aqui nessa sala e não é mais um dia, mas é um dia que crescemos cada vez mais, que subimos mais um degrau. Nós nos fortalecemos cada dia mais quando nós entramos aqui e ouvimos a tua voz falar ao nosso coração. Ah, Senhor, mas o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que somos fracos, o Senhor sabe que caímos, mas nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos, a força e o poder que o Senhor tem. E o Senhor disse, ó Pai, na tua palavra, que a oração que o Senhor responde imediatamente é quando nós solicitamos o poder para vencer o pecado. Conceda-nos esse poder nesse dia, Pai. Nós queremos vencer o pecado nesse dia. Nós colocamos, ó Deus, a nossa vontade de lado e pedimos que o Senhor coloque em nós a sua vontade, que fazer o teu querer alegre o nosso coração. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas vestes, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar para que nós tenhamos alegria em falar, fazer, comer e vestir aquilo que alegra o Senhor.
Ajude-nos a representar bem ao Senhor aonde nós formos, ó Deus. Ajude-nos a ser cristãos dentro do nosso lar, que os nossos filhos, esposos, esposas vejam o Senhor na nossa vida verdadeiramente, que no trabalho, na faculdade, aonde nós estivermos, e mesmo se não pudermos falar, que vejam o Senhor em nosso viver, ó Deus. É o desejo do nosso coração. Nós queremos verdadeiramente representar o Senhor, viver esse evangelho não apenas de boca, mas viver verdadeiramente. Conceda-nos, ó Deus, um dia feliz, na certeza da tua presença, e dê-nos a tua direção. Ajude-nos a fazer aquilo que agrade ao Senhor. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e soberano Pai, engrandecido seja teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, Espírito Santo, por ter nos falado através do teu Filho nessa manhã, abrindo os nossos olhos, dando-nos, Senhor Jesus, ânimo para poder me despertar para a tua verdade. Querido, a tua palavra, Senhor Jesus, no Espírito de Profecia diz que Mensagem Escolhida, volume 1, diz que quando nós expressamos a palavra desânimo, que o nosso inimigo, Pai, o inimigo de Deus, solta gargalhada, mas que nessa manhã, Pai querido, o Senhor possa tirar de nós todo o desânimo, Senhor, de estudar a tua palavra, de meditar, Senhor, no espírito de profecia, que nos ajuda a entender a tua palavra. Pai amado, nos ajuda, Senhor, nos dê força. Tire de nós, Pai, todos os desejos da carne, meu Pai. Nos ajuda, né, a vencer esse desejo da carne, principalmente da glutonaria. Amém. O Senhor nos ajude, meu Pai querido, a alimentar da maneira que o Senhor nos ensinou, para que nós possamos ter a mente, Senhor, a mente que possa entender os desígnios do Senhor. Amém. Senhor, nesse momento eu entrego cada pessoa da sala, Pai. Cada pai, cada mãe, cada filho, cada adolescente e aqueles que se afastaram, que o Senhor possa trazer Espírito Santo de volta, porque não há tempo mais de nós dormirmos. Esse dia, Pai, que o Senhor nos deu, esse dia que o Senhor nos deu hoje, que o Senhor nos ajude a meditar, Senhor, nessa mensagem de hoje, mas não somente meditar, mas praticar, que nós possamos testemunhar dessa verdade. Continue nos abençoando nesse dia, Pai, abrindo as nossas mentes, tirando toda sonolência, porque nós sabemos que o nosso inimigo, ele não é criativo, Pai. Ele usa aquilo que já tem, e que nós possamos despertar e ver naquilo que ele está usando para fazer com que nós caiamos. Esse nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém e amém. 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 Ô, irmão, qual foi a página que o senhor deu no Lar Adventista? A página 328 e 329. Ah, ok, obrigada. Tá bom? Meus Vamos queridos, ao hino final. Né, Ivani? isso, minha querida. Muito obrigada, Miriam, irmão Wilton, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor Amém. continue te dirigindo, e agradecemos a Deus, porque nós sabemos que foi Ele que te trouxe aqui. Agradecemos a Deus e pedimos que Ele continue abençoando o seu trabalho, a sua família e te direcionando cada dia. Que o Senhor Amém. abençoe cada família aqui representada. Nos dê o dia de hoje na presença dEle. E como bem foi falado na oração, que o Senhor nos ajude e não nos deixe pecar contra Ele. Essa oração é a oração que Deus deseja e Ele nos dá essa vitória, né? Tá ok. Vamos Isso mesmo. para o Bom hino dia. final. Bom dia a todos. Vai lhe amparar, Senhor, quero me entregar. Nos teus caminhos quero andar e segurar
segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância, Ele vai te alcançar. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar, e eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância, Ele vai te alcançar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar.
dia, pessoal. Fico com Deus. Bom dia, Esther. Amém. Um abraço a todos. Um abraço, coisa linda. Deus, muito bom. Bom dia a todos. Bom dia, agora vou cantar. Vou encerrar.